Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês que são estudantes da Bíblia. Vamos prosseguir o nosso estudo bíblico sobre o livro de Êxodo. E hoje o capítulo 29 vai falar a consagração dos sacerdotes e sumo sacerdote e os dois sacrifícios diários. A gente vai ver o significado espiritual destes sacrifícios e a parte literal também de como eles eram feitos. Então eu vou ler a parte literal e explicá-la, e na sequência com as pausas explicando a parte espiritual, com ilustrações aqui do Word que eu especifiquei ali de forma resumida, e assim vai ficar mais fácil o entendimento do assunto. Então essas especificações que Deus está dando para Moisés vem desde o capítulo 25, que tudo isso faz parte da lei de Deus. Todas estas especificações: consagração dos sacerdotes, os holocaustos diários, as vestimentas, a construção do tabernáculo e dos móveis interiores, tudo isso faz parte da lei de Deus. Então Deus ainda está falando isso para Moisés lá no Monte Horeb, para depois Moisés falar lá para o povo e fazer isto. Então vamos para o capítulo 29, Êxodo, a consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Aqui já vamos fazer uma pausa, vamos entender o que era o sacerdote. É a pessoa responsável pelo serviço de Deus para o povo em geral, fazendo serviços tais como sacrifícios e louvores, e ensinava o povo a obedecer a Deus. O sacerdote representava um grupo de pessoas em rituais no Velho Testamento para restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. De maneira abrangente, é isto que significa. A gente vai ver mais para frente, de maneira detalhada, com mais precisão, o serviço do sacerdote. Tínhamos o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, era o líder. Também oferecia os sacrifícios pelos pecados do povo, só que como uma nação toda uma nação, ele representava mais pessoas ainda do que o sacerdote, e consultava a Deus em favor do povo. Quer dizer, era o intermediário mais próximo a Deus. Ele era o chefe de todos os outros sacerdotes, tinha acesso ao lugar mais nobre do tabernáculo, o lugar santíssimo, e ainda uma vez por ano. Então ele era a pessoa mais próxima a Deus, era o intermediário mesmo entre o povo, que representava todo o povo de uma nação, que era Israel, para Deus, e intercedia em favor deles. O sacerdote fazia uns trabalhos mais individuais, e o sumo era mais coletivo, era o próprio chefe dos sacerdotes. O que é a consagração? Que a gente leu ali no versículo 1. Uma ação para dedicação para Deus. Uma ação para dedicação para Deus. Um ato religioso, onde a pessoa vai fazer parte da vida religiosa, serviço de Deus. Isso que eles iam fazer, um ato religioso, para dizer que estavam se dedicando para o serviço de Deus. Isso é a consagração. Vamos continuar lendo. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Então, os vários animais para cada especificidade. Um novilho, que era para expiar, quer dizer, tirar a culpa do pecado. Os 2 cordeiros, um era para a oferta de devoção, de comunhão a Deus pelo serviço. O outro a gente vai ver mais para frente, vamos por partes. Versículo 2: com a melhor farinha de trigo, sem fermento, simbolizando retirada do pecado, faça pães
e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Esta é a parte literal. A parte espiritual representa o corpo de Cristo, seu sacrifício na cruz, que é aceitável a Deus, sem fermento e untado com azeite. Espírito Santo, Arão e seus filhos estão sendo aceitos por Deus para o início do serviço sacerdotal. Por isso que eles estão oferecendo isso, porque estão sendo aceitos por Deus, movido ritualmente. Estão como se fosse mostrando que eles estão sendo aceitos por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, apontando para isso e para o nosso Novo Testamento. Pães untados com azeite, bolos untados com azeite, pães finos untados com azeite, tudo sem fermento, sem pecado. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. O ato de lavar-se é purificar para começar os rituais, ficar limpo e aceitável. É o início para começar a fazer o ritual. Pega as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Agora sim, depois de se lavar, pode se vestir. Põe-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante, que é aquela faixa de ouro, dizendo consagrado ao Senhor, levando na testa. Unja-o com o óleo da unção, derramando sobre ele sobre a cabeça de Arão, para dizer que ele estava recebendo ali, vamos dizer, o Espírito Santo para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Unja-o com o óleo da unção, está sendo ungido, assim como Jesus Cristo é ungido por Deus, que ele é o nosso sumo sacerdote. Assim, o Arão estava tipificando isso, que o Arão seria o sumo sacerdote. 8. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica, que são sacerdotes em geral, e uma gorra na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e os seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Por que perpétua? Porque vai se estender pela eternidade, quando as pessoas mais para frente forem ressuscitadas e entrarem na eternidade. Isso a gente vai ver mais para frente, esta informação que eu falei agora. Versículo 10. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão a mão sobre as cabeças do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Então aqui ele vai pegar o primeiro novilho e vai sacrificá-lo para retirada dos pecados do Arão e de seus filhos. Então tem que fazer a expiação e vai purificar o altar para que o altar não fique contaminado com o pecado. Vai estar purificado também o altar na base, no alicerce do altar e nas partes onde se agarra, né? Os chifres ali nos lados, dizendo que tá a parte que se agarra ali na firmeza do altar e na sua base está purificado, porque aquele sacrifício era de expiação por Arão e os sacerdotes. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-nos no altar. Mas queime a carne, o couro, o excremento do novilho fora do acampamento, é oferta pelo pecado. A gordura queimada no altar que eu li agora representa a aceitação de Deus pelo sacrifício expiatório de aroma agradável. Por isso que a gordura é queimada para subir um aroma. E aquilo aí significa que está aceitando o sacrifício da expiação. E a carne, a pele, o excremento, que a carne tem a ver com pecado, a pele também, o excremento que não presta, é queimado fora do acampamento. Que obviamente é fora do pátio do tabernáculo. Também representa o pecado fora da presença de Deus, levando o pecado para fora. É sacrifício expiatório. Agora, separe um dos cordeiros, o primeiro cordeiro aqui, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Quer dizer, que estão transferindo alguma coisa para aquele animal, né? Nesse primeiro caso, o novilho foi para tirar o pecado deles. Agora o cordeiro é um outro animal, para dizer que tem um outro tipo de significado,
que vai ser agora, vamos ler aqui o primeiro cordeiro. O primeiro era para a oferta de devoção, de comunhão a Deus. Depois que tirou o pecado, eles vão fazer uma oferta de devoção, de comunhão a Deus, né? De adoração a Deus, vamos dizer. Que é esse primeiro. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Que o outro já foi na base e nas pontas, nos lados. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar, porque é o holocausto dedicado, que todo animal é queimado, né? Ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicado ao Senhor, preparado no fogo. Apesar de ter cortado o animal em pedaços, foi totalmente queimado. Quer dizer que é uma de devoção, é uma oferta de adoração, vamos dizer, né? De adoração, de comunhão a Deus. Agora o outro cordeiro, e o outro era de propiciação, aceitação para o serviço sacerdotal. Depois que estavam, primeiro se lavaram, para depois botar as vestes, para começar a fazer os sacrifícios, tirou a culpa, teve comunhão, teve adoração a Deus. Agora Deus vai aceitar eles. Tem que ser feito um outro sacrifício para aceitar para o serviço sacerdotal, para que eles estavam aptos ao trabalho, feitos pelo sangue deste animal, dizendo que estavam aptos para o trabalho, para começar o trabalho. Uma pequena depois neste mesmo animal vai ter mais algumas outras coisas. Vamos primeiro ler aqui. Depois queime o cordeiro inteiro, esse que eu já li. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue do sangue, coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Quer dizer que eles vão estar consagrados para fazer, eles vão estar aceitos por Deus para fazer o trabalho propriamente dito. Por quê? Está na ponta da orelha, que eles vão ouvir as palavras de Deus, vão usar a mão para fazer as coisas de Deus ali no tabernáculo, e o pé para andar, para prosseguir com retidão conforme a vontade de Deus. Isso significa este ritual aqui. Pegue então um pouco do sangue do altar e também botar no altar, né? Para purificar o altar para este propósito e não para outro. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão sobre eles. A aspersão é jogar em cima deles o sangue e a unção. Sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles, assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Então, além da própria pessoa, as roupas são consagradas, porque as roupas são consagradas somente para aquele propósito e não para outro propósito. Por isso que se diz consagrado, somente para aquele objetivo. Foi feito isso com sangue, purificando, e com óleo, para o serviço de Deus, pelo poder do Espírito Santo, com unção e purificado com sangue. Tire desse cordeiro a gordura, este segundo cordeiro. Então, com o sangue já foi feito isto. Agora, com a sua carne, sua gordura, o que vai se fazer? Tire desse cordeiro a gordura, o segundo cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, e a gordura que os envolve a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Quer dizer que eles vão estar ordenados, vão estar mais do que aceitos para começar a servir a Deus. Depois, neste mesmo animal, oferta de ordenação, que é a preparação ao início do serviço, e também de oferta de paz. Também é como se fosse uma oferta de paz e de início. Retire-se a gordura da cauda, as que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve a coxa direita, que pode indicar algum tipo de juramento ou responsabilidade.
Mas os pães, os bolos e pães finos, tudo sem fermento e untados com azeite, ainda fazem parte desta parte. Ainda fazem parte deste contexto. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite, um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-os, quer dizer, tire das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto, com aquelas gorduras, com o fígado e com os rins, que são de aroma agradável, junto com os pães ao Senhor. Tudo isto é oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, é oferta de início do trabalhos, que é uma oferta de preparação para o começo do trabalho, e também de paz. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Está apresentando Arão a Deus. Esta parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencerão aos seus filhos, consagrados somente para aquele propósito. Eles não poderiam usar e se alimentar de fora daquele lugar. O peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e aos seus filhos, e a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Quer dizer, daquele segundo cordeiro, eles iam se alimentar, o Arão, que é o sumo sacerdote, seus filhos, que são sacerdotes, com o peito e a coxa. Eles poderiam se alimentar disto e mais os pães sem fermento. Estes seriam os alimentos deles. É um presente de Deus, uma dádiva de Deus. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que é o sucedor como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. As mesmas vestes. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado. A sua carne é o peito e a coxa. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se faz aceitação, propiciação por sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas, não pode ser as pessoas normais. Se sobrar a carne do cordeiro da ordenação ou o pão até a manhã seguinte, queime a sobra, não deve ir comê-los, visto que são sagrados. Por quê? Porque eles não podem usar para os outros propósitos, somente para isso. No lugar sagrado, tem que preparar e comê-lo ali também, porque é o presente de Deus. Tem a ver com este ritual aqui, não pode ser usado para outros lugares. Para a ordenação de Arão e de seus filhos, façam durante 7 dias tudo o que ordenei. Quer dizer que além disso, não é um dia só, eles têm que fazer isso 7 dias seguidos. Tem que ser uma coisa repetitiva, para ser uma coisa perfeita. 7, né? O número 7 é perfeição. Então eles têm que fazer isso 7 vezes, os mesmos rituais que eu falei agora, os mesmos significados, 7 vezes repetitivamente. Por quê? Porque isto era imperfeito, o sacrifício dos animais era imperfeito e tinha que ser feito várias vezes. E cada animal para um tipo de significado, um propósito, e tinha que ser repetido porque não era perfeito, só valia por um determinado período de tempo. Aí Deus decretou 7 vezes para ser perfeito ali. Depois disso eles poderiam começar a trabalhar normalmente no seu serviço. Isto é o Velho Testamento. No Novo Testamento, tudo isso se resume em um sacrifício só, que é de Jesus Cristo. Não precisa mais de nenhum outro sacrifício de animal. Tudo, oferta de paz, de comunhão, de adoração, de expiação, de oração, de conversação com Deus, tudo está resumido em um sacrifício que é de Jesus, pela fé na sua morte. Ali, como era antes de Jesus, tinha que ter vários sacrifícios, que Deus organizou isto para os israelitas de forma mais sistematizada. E antes disso era feito de forma mais simples,
que era o sacrifício de holocaustos e de comunhão. Agora tem mais específico. Cada detalhe porque tem a ver com Jesus Cristo, está remetendo para Jesus, tem a ver com a palavra de Deus entregue para os israelitas. Sacrifique um novilho por dia. Ele vai agora recapitular a parte do novilho. Sacrifique um novilho, aquele primeiro novilho por dia, como oferta pelo pecado, para fazer propiciação, aceitação e expiação, né? Expiação de tirar o pecado. Purifica o altar também fazendo, a melhor palavra aqui eu acho que é expiação, mas propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Tem que ungí-lo com óleo também, que o altar tem que ser usado somente para aquilo e não para outras coisas. Tem que purificar ele porque foi usado para tirar pecado, e ungí-lo, consagrá-lo somente para aquilo ali. É que ele está recapitulando, não é outro novilho, é aquele primeiro novilho. 37. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar e consagrando-o. Então o altar será santíssimo, muito santo. No aumentativo. E tudo o que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente. Tá, então é isso, ele recapitulou a parte do novilho. Agora outro assunto, que são os 2 holocaustos diários, a partir do versículo 38. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, que é, a cada dia, 2 cordeiros de um ano. Um pela manhã, ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha, misturado com um azeite de olivas batidas, representando a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, e 1 litro de vinho como oferta derramada, representando o sangue de Jesus Cristo. O jarro da melhor farinha, pode dizer qualquer farinha, a melhor farinha misturado com aquilo que eu falei agora, junto com o cordeiro. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal, que é a melhor farinha misturado, com uma oferta derramada, que é o do vinho, como de manhã. É o mesmo de manhã, o de tarde aqui. É a oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, de geração em geração. Este é o holocausto, então todo animal é queimado. Então uma oferta pacífica. Deverá ser feito regularmente a entrada até do encontro, pacífica e também de adoração, né? Diante do Senhor, nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas. O lugar será consagrado pela minha glória. Pela glória dele, né? O Todo-Poderoso. Assim consagrarei. Deus vai consagrar a tenda do encontro, o tabernáculo e o altar. E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Está lembrando que ele é o Deus do seu povo e que ele quer habitar no meio do seu povo. Ele quer ajudar o seu povo ali e quer receber a honra e a glória, pois ele é o Todo-Poderoso. E tinha que fazer isso da maneira correta ali do Velho Testamento, porque é antes de Jesus Cristo, com seus vários sacrifícios. Então é importante a gente entender os vários sacrifícios, pois a gente vai entender como o sacrifício de Jesus foi importante, porque só foi apenas um sacrifício, com vários objetivos ali incluídos já, sem precisar fazer todas essas especificações aí. Então este é o capítulo 29 de Êxodo. Espero que vocês tenham entendido e espero vocês no próximo capítulo, que vai dar continuidade à lei que foi entregue a Moisés. Tá ok, pessoal? Tchau.